Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Ana Carol Fernandes, sou psicóloga de relacionamentos e este aqui é o meu canal no YouTube. E se você não é inscrita ainda, tá esperando o que para se inscrever? Clica aqui no se inscrever, deixa o seu joinha e não esquece de deixar um comentário falando o que você achou do vídeo, a sua história também sobre o tema de hoje. E para quem conhece o meu trabalho, sabe muito bem que eu trabalho com relacionamento abusivo, né? Ajudo mulheres a lidarem com relacionamento abusivo, os traumas, toda essa frustração, todo esse sofrimento que essas mulheres passam em um relacionamento. E se você quer conhecer mais sobre o meu trabalho, eu vou deixar aqui no link, tá? No link não, vou deixar aqui na descrição o link do meu Instagram para você ir lá, me seguir, me acompanhar, tá? Porque eu tenho certeza que vai te ajudar muito, principalmente se você está passando por essa situação. Então vamos lá pro vídeo? Para quem conhece o meu trabalho, sabe que eu tenho um motivo muito especial para ajudar mulheres em relacionamentos abusivos, né? E é esse motivo especial que eu resolvi trazer hoje no vídeo aqui pra vocês. Vou falar um pouquinho do meu relacionamento abusivo, do que eu passei, como que eu conheci a pessoa. E eu passei por um relacionamento abusivo de 9 meses. Foi uma fase muito difícil da minha vida, tá? Principalmente porque eu não sabia que eu estava em um relacionamento abusivo. Tanto é que eu fui saber disso, que eu fui ter noção depois de me tornar psicóloga, depois de me aprofundar, né, mais nesse assunto, e aí caiu a ficha. Pá, eu descobri de repente que eu estava vivendo uma relação abusiva. Tudo começou na faculdade, ele estudava de manhã e eu estudava à noite. A gente se conheceu em uma festa e, pra falar a verdade, eu nem lembro muito bem, né, como que foi a situação, porém eu lembro que eu não estava tão interessada nele no começo. Então aí que já começa toda a manipulação da história e vem que eu vou te contar. Aconteceu que a gente começou a ficar, né, ele começou a ir atrás de mim, a me procurar depois desse dia, depois que a gente se conheceu, e tava tudo normal, tudo tranquilo no começo. E aí as coisas começaram a ficar estranhas. O que é estranho, gente? Eu comecei a perceber algumas coisas e lá no fundo eu sentia que não estava bom, que não era normal, né? Vamos dizer, porque eu já tinha passado por outros relacionamentos, então eu entendi, já tinha uma noção daquilo. Só que nem de longe eu iria imaginar que eu estava passando por um relacionamento abusivo. E assim, começou uns comportamentos estranhos, comportamentos meio controladores, só que ao mesmo tempo, ele tinha um costume muito ruim, né, que me fazia sofrer muito, que era a questão de sumir quando ele bem entendesse, e aí ele voltava a conversar comigo, como se nada tivesse acontecido, e ele sempre tinha uma justificativa pelo sumiço dele. Eu digo sumir de viajar mesmo, e voltar depois de uma semana, depois de 15 dias, sem dar notícias, sem ter celular. Às vezes me ligava bêbado, me falando que ele gostava de mim e tal, e essas coisas começaram a acontecer muitas vezes. E outra coisa que eu comecei a notar também é que ele sempre me criticava. Tudo que eu contava pra ele sobre o que eu tinha feito, tanto na faculdade, como uma vez que eu passei no exame da autoescola, eu percebi que ele tinha um tom de arrogância e também de inveja, né? Eu sentia que ele tinha uma certa inveja daquilo ali. Então não era um comportamento de falar pra mim, nossa, parabéns, né, que você passou e tal, não. Era mais uma invejinha ali, ele sempre buscava uma forma de me dar uma cutucada. E aquilo ali foi começando a ficar cada dia pior, né? Ele começou a sumir mais vezes, aparecia quando queria. E todas as vezes que eu cobrava alguma coisa dele, ele tentava se redimir, fazia um monte de coisa e depois ele sumia de novo, né? Era um bom moço pro meu pai, pra minha mãe, pra minha família, pra todo mundo. Só que eu não estava bem com aquilo ali, porque a questão de
O que me fazia sofrer era de não entender o porquê que ele agia assim. Eu achava que tinha algo de errado comigo, né? Que algo estava acontecendo comigo e não com ele. E que eu precisava mudar. Só que, na verdade, não tinha nada de errado comigo. Ele era um manipulador. Coisas que aconteceram durante o relacionamento, como ele falar sobre a minha aparência, falar que fulana é mais bonita que você. Aconteceu um caso da gente estar almoçando no shopping uma vez e ter passado uma mulher, que eu lembro muito bem, e ele comentar sobre essa mulher, comentar sobre mulheres na minha frente. E era assim, coisas que eu aceitava, né? Aceitava porque eu pensava assim, deve ser o jeito dele, né? Só que eu não entendia que aquilo não era saudável pra mim. E é isso que me pegou. E essas coisas começaram a acontecer muito, e era um ciúme excessivo, tudo pra ele eu tava traindo, um amigo que eu tinha já queria me pegar, e aqueles assuntos, né, aquelas desconfianças, paranoias que o abusador tem, né? E isso começou a ficar muito constante, de amigas falar pra mim, Ana, esse homem não é bom pra você, né? Esse cara aí, ele tem problema, que não sei o que, isso não é normal. E isso me fazia sofrer muito, né? Porque de alguma forma eu gostava, né, dele. Só que quando ele começou a fazer essas coisas, eu comecei a meio que ter receio, entendeu? Então eu fiquei numa dúvida se eu terminava, se eu não terminava. E assim, nunca teve agressão, porque na verdade ele nunca tava em casa, né? Vamos dizer assim. E até que passou um tempo, né? E eu comecei a descobrir algumas coisas dele. Nesse tempo que ele viajava, que ele sumia, comecei a descobrir traições com pessoas da faculdade, comecei a fugir, né, dessa situação, como assim, tentava ir lá, conversar com ele, perguntar o que tinha acontecido, né, se era realmente verdade. Ele negava tudo, falava que eu tava ficando louca, né, típico deles também, do abusador, falar que a pessoa tá louca, né, que ele não fez isso, que é invenção. E aí eu fui descobrindo as coisas e eu comecei a entender que aquilo ali não era bom pra mim, né, porque eu não estava em um relacionamento normal. E eu chorava muito, todos os dias esperando, eu não sabia onde ele tava, né, não sabia o que a gente tinha de verdade, porque não era um relacionamento, era mais que... Não sei explicar o que era, mas pra mim não era um relacionamento. E isso começou a ficar muito chato, ele falava mal das minhas amigas, ele já chegou a pagar de bom moço pros meus pais, e na verdade comigo ele era horrível. E assim, essas coisas aconteciam muito, e as manipulações dele eu acredito que era a pior coisa que tinha. Né? Porque ele meio que tirava vantagem dos sentimentos que eu tinha por ele. Isso me machucava muito. Até que um dia, né? Um dia não, depois de 9 meses, depois de passando por tudo isso, né? Porque a maioria do relacionamento foi ele longe e eu tentando entender onde ele estava, tentando entender o que a gente tinha. Chegou nesses 9 meses, eu decidi, não sei o que aconteceu, eu dei uma reviravolta. Falei pra mim mesma, eu não queria mais aquilo, não podia aceitar aquilo mais. Por quê? Porque eu estava deixando, né, de ser quem eu era, né? Porque eu estava investindo numa pessoa errada. E isso quando acontece é muito triste, quando você perde a identidade, tentando entender a outra pessoa. Porque o problema tá nela, né? Não tá em você. Eu não tinha... nada a esconder, eu falava mesmo que gostava, porque eu acredito que aquilo era normal pra mim, né? E assim, até que eu decidi terminar. Foi bem estranho a forma que eu terminei, porque eu meio que cheguei num momento que eu não aguentava nem ouvir ele falar mais. Terminei com ele. Ele me ligou durante esses dias que a gente terminou, pedindo por favor, que ele ia mudar, só que ele já tinha me prometido a mudança há algum tempo atrás, e ele nunca mudava, típico deles também, né? E eu falei que eu não ia mais perdoar e eu decidi seguir em frente e foi isso que eu fiz, gente. Só que assim, esses nove meses,
eu não tinha uma pessoa, um namorado, vamos dizer assim, que me apoiava, né? Ele tinha umas brincadeiras chatas que eu não gostava, como por exemplo ficar me mordendo, me dar um beliscão, eu odiava beliscão, eu ficava roxa. E de alguma forma, né, eu falei que não tinha agressão, mas de alguma forma isso era uma forma de agressão, né? Hoje eu entendo. E assim, aquilo acabou, ainda bem, porque eu decidi seguir em frente, porque se eu tivesse deixado, aquilo ia se estender por muito tempo, né? E o que eu quero trazer aqui pra vocês, com essa história, com a minha história, é que a gente não deve aceitar menos do que a gente merece. E escute a sua intuição. Se não tá bom, né? Se você tá sentindo que alguma coisa tá errada ali, que não é assim que funcionam as coisas, pode ser que é o momento de você seguir em frente, sem olhar pra trás, como eu fiz. Eu realmente não olhei pra trás, não me importei com os sentimentos dele, porque ele também não se importava com os meus. E assim, eu espero que vocês tenham se identificado com a minha história. Espero que tenha ajudado de alguma forma e quero que vocês entendam que eu sei o que vocês estão passando, eu já passei por isso, tá? E eu estou aqui para ajudar, tá bom? E mais uma vez eu vou pedir para você que ficou até o final desse vídeo, se inscreve aqui no meu canal, me ajuda, dá um joinha aí para essa história chegar para mais mulheres, né? Para que eu possa ajudar essas mulheres que ainda não têm essa informação. Tá bom? E é isso, meus amores, muito obrigada. Não esquece de me seguir lá no Instagram, @anacarolpsico, tá? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá ok? Beijo!